né, antes de Tá, passar bem a palavra para ele. informal, mas bem Tá? informal, porque eu não Tá legal. Então, boa tarde a todos. Então, como vocês já sabem, hoje nós vamos falar sobre acesso a medicamentos, né, com o professor Calixto Salomão. O professor Calixto é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, também coordenador do Grupo de Estudos de Direito e Pobreza. Vocês receberam um trabalho do grupo super interessante, que norteou e pautou, né, a decisão recente do STF sobre patentes, né, uma liminar que foi proferida ontem, e é também professor da Sciences Po Paris, né, Instituto de Ciências Políticas em Paris. Professor, é uma alegria ter o senhor aqui conosco, ainda mais depois de uma decisão tão animadora como a de ontem. Não sei se o senhor ficou animado, eu fiquei. Enfim, foi uma alegria ter lido o seu trabalho e ter acompanhado na sequência os debates que aconteceram e ter visto essa decisão de ontem. E, enfim, estamos aqui, somos todos ouvidos. Quando o senhor quiser que eu apresente, é só me falar. Tá, obrigado, Fernando, obrigado, Maria Eugênia, é um prazer estar com vocês. Deixa eu primeiro dizer uma coisa, ainda que você tenha me franqueado a palavra por muito tempo, eu vou falar um pouco menos do que 30 ou 40, porque o interessante desses grupos é o debate, né? Então, eu queria que depois você debatesse, Fernando, você comentou aí dos grupos, é claro que varia um pouco, mas nos grupos assim de pesquisa, o que a gente tem notado é que o debate, até online, às vezes é até mais rico e mais intenso. Os alunos assim, de graduação, às vezes menos, mas nos grupos de pesquisa, é mais rico e mais intenso. Então, vamos tentar aproveitar isso, né? Legal. Bom, o tema é acesso a medicamentos e escassez. É dele que eu vou tratar, mas só dando uma introdução, eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com essas questões jurídicas, mas o julgamento que a Maria Eugênia falava, e que talvez vocês tenham visto, debates, e ontem a decisão do TOF, é um julgamento que tem a ver com tudo isso, ainda que ele não trate especificamente da questão direta de acesso, porque o prazo que o parágrafo único dava era um prazo indeterminado e um prazo excepcional. O artigo 40, parágrafo único, como talvez vocês saibam, prevê os 20 anos a partir do registro, do pedido de registro, e o Brasil, diferentemente de todos os outros países, é isso que o trabalho do Grupo de Direito e Pobreza tenta mostrar, dava mais 10 anos a partir do registro, que levava a partir da concessão do registro pelo INPI, o que levava, em muitos casos, a gente a ter 20, 30 anos, um prazo médio de 29 anos de vigência de patentes, o que é muito, e faz com que, por exemplo, falando de acesso, muitos medicamentos que no mundo estão acessíveis às redes públicas, no Brasil não estavam. E a partir de hoje, ou de segunda-feira, o Ministério pode começar a licitá-los e obter esses medicamentos. A média, enfim, quando entram licitando, as empresas de genéricos podem produzir, e é fácil produzir, porque são medicamentos antigos, que já estão no mundo todo sendo produzidos por empresas de genéricos. Então, a expectativa é que o preço baixe 10, 20 vezes nas licitações e que o SUS possa comprar remédios para hepatite C, para certos tipos de câncer, que antes não podiam comprar. Então, o efeito dessa decisão é um efeito bem relevante. E por isso a importância dela é uma decisão liminar, que ainda tem que ser confirmada pelo plenário, mas, enfim, é um primeiro alento, né? Mas sobre o tema diretamente, eu queria primeiro falar. O tema fala em
instrumentos jurídicos, acesso a medicamentos e instrumentos jurídicos para lidar com a escassez. Eu queria primeiro introduzir dizendo como o direito trata, em geral, da escassez, para depois tratar da questão das vacinas, em especial, e depois concluir numa terceira parte com algumas perspectivas sobre o que a gente deve fazer ou o que poderá acontecer dependendo da nossa alternativa jurídico-econômica. Então, 3 partes: a discussão do tratamento jurídico da escassez, muito breve, depois um pouco de dados da realidade sobre acessibilidade a vacinas, e aí que vão entrar os gráficos e os slides que eu mandei para vocês, que vocês vão ver, né? Que eu mandei para a Maria Eugênia, ela gentilmente vai ajudar a exibir, e depois essa terceira parte de perspectivas. Então, escassez. Primeira coisa, o direito... Isso é muito importante, sabe? Porque às vezes é passado para nós uma visão econômica que não tem nada a ver com a jurídica, e a gente fica muito impressionado por ela. Como é que a economia trata da escassez? A economia trata da escassez basicamente através do preço do mercado. O bem é escasso, o preço vai subir, isso vai regular a escassez. Portanto, livre mercado, que se o preço subir, menos pessoas terão acesso, menos pessoas poderão comprar. Então, estará resolvido o problema da escassez. Para o direito não é assim. Para o direito, toda vez que há uma escassez de um bem relevante, a solução é garantir acesso. E quando eu estou dizendo para o direito, isso em várias esferas do direito. Pensem no direito antitrust ou direito regulatório. Quando um bem é essencial, a chamada essential facility, e ela está na mão de um só, existe uma teoria antiga, antitrust, seguida em muitas cortes, na lei isso está previsto de diferentes formas, esse bem tem que ser de acesso necessário para competidores, para usuários, de forma que todos possam usufruir do bem, ou todos possam produzir o bem, para que mais gente tenha acesso. Direito regulatório é a mesma coisa. Quem estuda direito regulatório, vocês devem se lembrar. O que é o compartilhamento obrigatório de infraestrutura? Exatamente o fato de que um detém a infraestrutura, mas é uma infraestrutura essencial. Pensa em telecomunicações. Todos têm o direito de interconexão. Concorrentes têm direito de interconexão e consumidores têm direito de acesso. Direito administrativo, de diversas formas, quando é um bem escasso e necessário para muitas pessoas, ele é transformado em bem público. Ou seja, o Estado é que gerencia essa escassez para que todos possam ter acesso. Uma evolução da discussão do bem público é o chamado bem comum, teoria ganhadora do Prêmio Nobel de Economia e muito difundida no direito hoje. Onde eu não consigo ter o Estado controlando, preciso ter uma regulação ou uma autorregulação em que todos os interessados, isso é muito aplicado para recursos ambientais, possam ter acesso e possam, ao mesmo tempo, controlar a escassez. Propriedade intelectual. Quando há um medicamento essencial que é escasso, lembram do que diz o TRIPS, do que dizem todas as... lembrem do que diz o TRIPS e todas as legislações, a maioria das legislações nacionais do mundo. Toda vez que a gente tem algum detentor da patente, mas há escassez ou a emergência de interesse público, é possível licenciar, ou seja, é possível dizer, você tem que compartilhar, você tem que deixar outros produzirem, recebendo um royalty, mas tem que compartilhar. Por que eu dei todos esses exemplos? Para vocês não ficarem na falsa impressão de que é só um ramo do direito que trata disso. Não. O tratamento jurídico da escassez
é o compartilhamento obrigatório. Então, comparem, o tratamento econômico da escassez é deixar o preço regular. O tratamento jurídico é o compartilhamento obrigatório. Em diferentes ramos do direito, na maioria dos países, e na maioria dos países que têm sistemas econômicos de atividade com atividade econômica privada, sistemas econômicos capitalistas, ou seja, o direito não permite, em casos de escassez, a manutenção em mãos únicas ou em mãos privadas. Diferentes ramos do direito. Por que eu preciso dizer isso? Para não parecer, como às vezes é o discurso que vocês ouvem, que não, peraí, mas está querendo quebrar patente, isso é impossível. Não, a solução do direito é sempre essa. Quando há um bem essencial, há grande escassez, é preciso compartilhar, é preciso garantir acesso. Então, essa é a solução jurídica da escassez. Se nós não aplicamos a solução jurídica e deixamos correr solta a solução econômica, erro nosso de aplicação, mas a solução do direito é clara. Aliás, os países que têm mais sucesso, inclusive em políticas desenvolvimentistas, foram países que, e aí seria longo já discutir, mais cedo ou mais tarde, aplicaram algumas dessas medidas estruturais em caso de escassez, previstas em lei nos diversos ramos do direito. Bom, tá bom. Então, é assim em matéria de escassez. Qual é o estado das coisas nessa questão do Covid, nessa questão das vacinas e dos medicamentos? Aí, Maria Eugênia, eu pediria que você exibisse o primeiro slide, se possível, por favor. Está aparecendo, gente? Sim. Para mim, tá. Não sei. Desculpa, não, tá. Então, notem a declaração de capacidade de produção de vacina por tipo nos diferentes países do mundo. E aí a gente fez uma comparação, isso são dados, o Grupo Direito e Pobreza está trabalhando nossa próxima pesquisa exatamente sobre essa questão da vacina e das possíveis alternativas jurídicas para garantir maior acesso. Olhem a declaração de capacidade de produção em milhões de doses. Olhem a declaração no norte e olhem a declaração no sul. Capacidade teórica de produção. Não é capacidade que está sendo necessariamente usufruída. Agora vamos para o segundo gráfico. Soma da população por tipo. Olhem o norte e olhem o sul global. E o terceiro slide. Média de pessoas vacinadas no norte e no sul. Então, vocês notam que, por capacidade produtiva, norte e sul não estão tão distantes. Por população, eles estão muito distantes. Consequência de tudo isso é o terceiro gráfico. Média da população vacinada no norte imensamente superior ao sul. O que isso significa? Uma enorme escassez sendo criada no sul. E por que essa enorme escassez está sendo criada? Por falta de capacidade de produção? Não. Voltemos lá ao primeiro gráfico. Haveria uma... Inclusive, a capacidade de produção... essa nós fomos... Isso são dados do Grupo Direito e Pobreza. Ela é bem conservadora. Essa capacidade... Só dos institutos do sul global, da Tailândia...
do Brasil, de outros que já declararam a sua capacidade produtiva, que se eles tivessem acesso à tecnologia, já poderiam fazer isso. Na verdade, existem muitos outros. Na Índia, existem muitos outros. Essa capacidade poderia ser muito estendida. Ou seja, a capacidade de produção existe a escassez, completamente diferente da situação do Norte e do Sul. O que não existe? Compartilhamento de tecnologia. Então, a situação de vacina, gente, é muito, muito clara. A capacidade de produção existe, mas essa capacidade está sendo mantida toda no Norte, ou feita só no Norte, por quê? Para segurar o direito de patente. Estivesse ela compartilhada com o Sul, nós não estaríamos... não dependesse o Butantan, não é do insumo, é a vacina que chega. O Butantan invasa. Não dependesse ele do jogo global das vacinas, estaríamos produzindo. Tivesse a AstraZeneca já transferido totalmente a tecnologia para a Fiocruz, estaríamos com uma capacidade de produção muito maior. O problema é o conta-gotas que chega, porque cada país, cada empresa está priorizando o seu país. Agora a Coronavac está priorizando a China. A AstraZeneca só vai aumentar agora porque a Inglaterra já está suficientemente bem vacinada. A Pfizer está esperando, os Estados Unidos todos estão vacinados. Ou seja, o nosso problema é de acesso à tecnologia numa situação de escassez. O direito, o que eu quero dizer para vocês é que o direito está cheio, é o que eu tentei fazer na primeira parte, muito rapidamente, está cheio de instrumentos para resolver essa situação. Cheio de instrumentos para resolver essa situação. O que importa é nós aplicarmos o direito e não deixarmos a economia como hoje está, em matéria de vacinas, quem paga mais, ou quem é o país da localização do negócio. Então, foi lá, agora estão dizendo que vão entrar as empresas privadas, tem um projeto de lei aí. Então eles vão pagar mais, eles vão ter acesso à vacina primeiro. Enquanto continuar nas mãos do mercado e da economia, vai continuar essa situação de escassez. A partir do momento que nós começarmos a aplicar as soluções jurídicas que existem, e, portanto, compartilhar a tecnologia para que nós possamos usar a capacidade produtiva do mundo inteiro, a situação pode mudar. Bom, então, esse é o ponto 2. Uma breve, muito breve análise da situação no mundo. Eu teria outros gráficos para passar, mas eu vou ficar por aqui por enquanto. Se for o caso, na hora dos debates, quem sabe eu mostro um outro. Então, algumas perspectivas. Gente, deixada para a regulação econômica, tem um problema com a escassez e com os monopólios. Escassez gera mais escassez e monopólio gera mais monopólio. Por quê? Porque a tendência é se proteger. Porque a tendência é garantir os chamados... tem vários nomes no direito regulatório antitrust, mas garantir o mercado secundário. O que eu quero dizer com isso? Lembrem do que aconteceu, pensa no que aconteceu na internet. No começo, a gente não regulou e não aplicou medidas. Reguladores no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, não aplicaram medidas estruturais. O que aconteceu? As quatro grandes e outras, né? Google, Facebook, Apple, Amazon, foram dominando seus respectivos mercados. Dominando e criando incompatibilidades, dominando os mercados laterais. Então, compravam concorrentes, criavam incompatibilidades para concorrentes, de forma que hoje é muito difícil regulá-los. Tanto é que essas discussões que vocês estão ouvindo são discussões de quebra das empresas, porque não dá mais para regulá-lo. Pensem nas vacinas. Falem a resposta abaixo para vocês, depois nos debates vocês vão compartilhar com a gente.
Se vocês tomarem 2 doses de uma Coronavac ou de uma Pfizer, e alguém chegar para vocês e falar, ó, agora tem uma nova cepa, isso que vocês tomaram não adianta mais. Faz o seguinte, vocês tomaram Pfizer, toma a 3ª dose para a nova cepa de Coronavac. Não vão falar de jeito nenhum. Pelo menos eu falaria. Por 2 razões. Primeiro, que provavelmente teria que tomar as 3 de novo. Segundo, que vocês correriam risco de reação a 2 vacinas. Concordam comigo? Então, se a gente deixar dominar o mercado, me permitam falar dessa maneira, o mercado primário, ninguém compra um carro novo só porque uma peça estragou do carro que vocês têm. Vocês vão lá e pagam o preço da peça, quão alto ele for. Por isso que os mercados secundários em matéria de indústria automobilística são matérias de tão grande investigação antitrust. Você cria um domínio de mercado se você permite que ele seja dominado no início. O Brasil foi dominado pela Pfizer, ou pela X, ou pela Y, e não tem capacidade produtiva. Professor Calixto, professor, desculpa interromper o senhor, mas tinha alguém que estava com áudio vazando aqui, e aí eu fui mutar e acabei mutando o senhor, tá? Desculpe. O senhor pode ativar o seu microfone? A gente não lhe escuta, professor. Por gentileza, professor Calixto. Ativei. Então, obrigada. Eu parei então eu vou falar de novo, nos mercados secundários, se nós deixamos dominar o mercado primário, o mercado secundário está dominado. Ninguém vai tomar uma 3ª dose, uma 4ª, uma 5ª dose para variantes diferentes da vacina que já tomou. Ninguém. Não importa que alguns tomem, nós estamos falando da maioria, da grande maioria. Então, a dominação do mercado primário levará à dominação do mercado secundário. E essa pandemia promete ter muitas variantes. Consequência, nós precisamos agir agora. Não dá para deixar esse mercado ser dominado por um oligopólio global. Se isso acontecer, nós estaremos, por muitos anos, nas mãos desse oligopólio global não é grandes produtores de vacinas, dos que chegaram primeiro, dos primeiros produtores de vacina. E aí, só para evitar uma discussão, eu teria um outro gráfico sobre isso, mas agora eu precisaria achar. Se eu colocasse para vocês um gráfico permitam pedir ajuda dos universitários do Grupo Direito e Pobreza. Espera um pouquinho. Eu queria colocar esse gráfico para vocês, ou agora nos debates. Gustavo, estou no meio da palestra. Você pode me mandar o gráfico de... Professor, desculpa, eu estou online aqui. Você está. Me coloca, por favor. Pro senhor. Que bom. Tá vendo como é importante você ter um grupo e não estar sozinho? Eles são fundamentais para mim. Gustavo, me projeta o gráfico do investimento público nas vacinas, por cada vacina, aquele que você fez. Claro, professor. Um segundo só. Só para quebrar o argumento, vocês dizerem, bom, mas espera aí, você está falando compartilhamento norte-sul, não pode deixar dominar, mas teve um monte de gente que dominou, que foi quem investiu. Eu quero mostrar para vocês quem investiu. Só um minutinho. Mas enquanto ele vai procurando, a que conclusão isso nos leva? Que nós precisamos do direito urgentemente. Como nós tivemos o direito ontem, uma matéria muito específica, mas tivemos o direito
O direito no Brasil, ele não fala muito, estou presente. Geralmente é a economia que fala, estou presente, é o mercado. O direito precisa estar presente, isso depende de todos nós. Depende do nosso grupo, depende de vocês estarem conscientizados disso. Vejam aí os funding flows. Vocês vejam que os fundings, e a maioria desses fundings são públicos, tá, gente? São a maioria de fundings públicos. Primeiro, eles vão de norte para sul, eles se interconectam, e muitos vieram do sul. Por quê? Porque o que está se fazendo, só uma explicação, podem não ser necessariamente para produção da vacina, mas é para testagem. Como a maioria dos casos está no sul, é a velha história. Você produz no norte e testa no sul, e depois a vacina volta só para o norte. Então, isso aqui é um laboratório para depois a vacina ser aplicada no norte, como eu mostrei o gráfico para vocês. Então, quando vocês veem funding relevante do sul, não é só para a tecnologia da vacina, é para a testagem da vacina, entendeu? Sem a qual ela não pode ser aplicada. Então, o funding está vindo, é público. Pfizer teve 500 bilhões do governo alemão, BioNTech teve 500 bilhões do governo alemão, a AstraZeneca, não sei quantos bilhões do governo inglês. Ele é público e ele flui do sul para o norte também, por causa do investimento em testagem, entre outros. Então, isso é mais uma razão para nós dizermos, obrigado, Gustavo, é mais uma razão para nós dizermos, é natural que essas soluções jurídicas de compartilhamento, que o direito se faça presente de novo. Como é que ele se faz presente de novo? São vários os instrumentos, a gente está trabalhando nisso, licenciamento compulsório nos locais onde estão as patentes, reconhecimento de um direito universal ao acesso, às vacinas como bem comum da humanidade, reconhecimento regional. Hoje de manhã estava se discutindo no Congresso, na Comissão Especial do Congresso, o licenciamento obrigatório de vacinas de Covid, é um negócio que está lá discutido, mas também não está andando tanto. Ou seja, instrumentos jurídicos e fundamento jurídico para fazer isso, nós temos de sobra. Só que se o direito não se fizer presente rápido, a dominação vai se expandir. A dominação vai se expandir para mercados secundários, para mercados laterais, para novas variantes, e a situação de escassez promete ser duradoura. Então, a gente tem duas vias a seguir. Uma com o direito se fazendo presente aí, e outra com a economia dominando. A gente tem trabalhado pela primeira alternativa. Mas, enfim, eu não queria, como eu falei, monopolizar a questão do tempo aí, eu queria que os debates dominassem a gente. Esse é um tema muito, muito do momento, muito cheio de polêmicas, como vocês têm acompanhado nos últimos dias, né? No julgamento do Supremo devia ter quase uns 20 amicus curiae de diferentes tendências. Então, são temas polêmicos que envolvem muitos interesses econômicos, e eu estou mais do que disponível e pronto a debater com vocês. Obrigada, professor. Bom, gente, quem quiser fazer pergunta, vai colocando também aqui no chat. Se quiser abrir o microfone também, fica à vontade. Eu vou acompanhando aqui no chat para organizar. Eu, de cara, professor, tenho uma pergunta que eu gostaria de colocar para o senhor, que é o seguinte. A gente ouve especialistas falando que, de fato, se a gente partir para o licenciamento compulsório, a gente tem uma possibilidade de já produzir, por exemplo, no Brasil, essas vacinas. De outro lado, eu vejo outros especialistas dizendo, olha, não, se a gente não tiver um contrato de transferência de tecnologia,
nós não vamos conseguir produzir, porque nós ficamos muito para trás, a gente está tendo que importar o princípio ativo até agora, isso me assusta um pouco também, até agora a gente, nessa dependência desses princípios ativos, a gente ainda não conseguiu, é o que eu estou lendo das notícias, mesmo depois desses meses todos, começar a fabricar esse princípio ativo aqui. Então, a minha dúvida é quão longe nós, Brasil, estamos de conseguir fazer essa produção, né? Porque me parece que o que o senhor colocou em termos de capacidade produtiva não ficou claro para mim, mas não sei se essa acho que é uma capacidade produtiva do mundo, né? Que o senhor colocou de norte e sul. Mas em termos de, se a gente pensar em Brasil, por exemplo, ou não podemos mais pensar só em termos de Brasil, temos que necessariamente partir para algum tipo de organização global dessa questão da capacidade, porque a sensação que eu estou é de que a gente, mesmo com licenciamento, teria muita dificuldade de produzir. Então, agora, tem gente falando que não, que existem tecnologias relativamente simples e que a gente, com licenciamento, já poderia produzir essas tecnologias mais simples. Enfim, eu estou me sentindo um pouco perdida, não sei se o senhor tem também esses dados, ou se, enfim, já tem... Maria Eugênia, é natural, nós estamos exatamente nessa pesquisa agora, no meio dela, já adiantado do meio. O que dá para dizer são dois aspectos aí, o Brasil e o mundo. Vamos falar do mundo primeiro. Tem vários centros no mundo prontos e capazes a produzir, tá? Saibam, não só prontos e capazes, mas saibam que o principal produtor de vacinas do mundo é um instituto da Índia chamado Serum Institute, que é o que está produzindo a AstraZeneca para a Inglaterra, para a Europa, para o Brasil. Não vem da Inglaterra, vem do Serum Institute, é o maior produtor de vacinas do mundo. Só que como é que está funcionando isso? Está funcionando por licenciamento voluntário. Então, as empresas fazem o licenciamento, porque a AstraZeneca fez com o Serum Institute, porque ela não tinha capacidade de jeito nenhum de atender nem o mercado inglês. Então, ela foi lá e... Só que se vocês olharem os contratos, está cheio de... quase tudo é cláusula sigilosa. E todas as cláusulas sigilosas impedem... Quer dizer, a maioria delas... parece que por um erro foi colocado no site, aqui, não sei se por erro ou não, mas o contrato da Pfizer com o Brasil, eu recebi hoje, e no contrato da Pfizer com o Brasil consta que a Pfizer USA será a única proprietária de toda a propriedade intelectual que jurar durante o desenvolvimento, fabricação e fornecimento do produto ou de outra forma relacionada ao produto. Nenhuma das partes obterá nenhum direito de titularidade ou uso de qualquer propriedade ou propriedade intelectual transferida pela outra parte, seja por força desse contrato, por implicação ou outra forma. Tem jeito de escrever o contrato bem antes, né? Ou seja, o que eles estão dizendo você não vai poder desenvolver de maneira nenhuma. Ou seja, o que esses contratos fazem é tentar fechar o mercado, é tentar impedir essa produção. O Brasil é muito difícil montar uma fábrica que já tenha toda a possibilidade de... Nesse momento que nós estamos, não. Variam as previsões, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Ou seja, o compartilhamento não voluntário hoje está funcionando tudo com base em contratos, portanto, com base naquele mercado que eu falei para vocês. Quem paga mais, quem vai lá, chega antes, paga mais, consegue o contrato e tem que aceitar as condições do contrato. Por isso que, por exemplo, eu tinha uma deputada no Parlamento Europeu, umas 2 semanas atrás, eu recebi o vídeo fazendo uma denúncia contra a comissária europeia, dizendo que ela está
de joelhos perante as indústrias farmacêuticas, porque a vacinação na Europa continental está muito lenta, porque a AstraZeneca ficou toda reservada para a Inglaterra. Então, essa capacidade produtiva, ela não é tão distante, ela exigiria investimentos, mas existem centros no mundo que poderiam sim, desde que houvesse a disponibilidade a não fazer meramente com base em contratos, mas com base em ou declarações legislativas da obrigatoriedade de dividir tecnologia ou licenciamentos compulsórios. Sobre a segunda parte da sua pergunta, seria algo a ser feito regionalmente? É muito mais eficaz se for feito globalmente. Por quê? Porque, por exemplo, o licenciamento compulsório permite um instrumento chamado importação paralela, ou seja, tem alguém produzindo lá num outro país do sul global, em Bangladesh, ou na Tailândia, ou na Índia, que tem uma capacidade produtiva boa e que poderia fornecer para outro país, Brasil, ou vice-versa, mas que está impedido por uma patente, se tiver licenciamento compulsório, eu posso fazer essa importação paralela. Então, do ponto de vista de estratégia de eliminação da escassez, uma estratégia global seria muito mais eficaz do que uma estratégia regional. Até porque, globalmente, não dá para punir todos os países. Se um país só faz isso, ele pode ser punido. Você está tentando licenciamento, então agora que eu não te mando mais nada. Você está descumprindo o contrato, eu não te mando mais nada. Se for uma estratégia global, é muito mais difícil fazer isso. Então, eu não sei se eu fui claro, a questão não é simples, mas e a gente está progredindo à custa de noites e noites de trabalho do grupo, exatamente no levantamento dessas capacidades, viu, Maria Eugênia? Para ter certeza do que o que vem a se propor não vem mas tudo já indica que existe sim, dá para aumentar muito a capacidade global de produção em pouco tempo. Professor, a Bianca, eu acho que eu vou falar, Bianca, para você se colocar aqui, que você vai explicar melhor o que você pôs aqui no chat. Ela tem aí um conhecimento grande sobre indústria e pode que legal. Aqui. Que legal, Bianca, fala. Bianca, não estou ouvindo. Não sei. Ela está sem microfone. E o Gustavo quer falar, Gustavo? Pode falar, você levantou a mão? Desculpa, Maria Eugênia, licença. Professor, só, se você me permitir, eu acho que só faltou no primeiro arquivo que eu mandei para o senhor, sobre exatamente esse ponto de capacidade de expansão da produção. Você pode exibir? Claro. Ótimo. Está vendo? Esse grupo é maravilhoso, eles me salvam. Eu esqueci a gente entrou tanto na discussão, já tem o gráfico de capacidade de expansão da produção. Isso. Maria Eugênia e Bianca, os dados, eu repito, é muito mais seguro fazer na esfera global. Às vezes o Brasil vai demorar um pouco mais. O Brasil tem uma tecnologia mais próxima na Fiocruz e no Butantan. Como diz a Bianca, na empresa privada está mais longe, na empresa de genéricos. Tem outros países que estão menos longe. Na esfera global é muito melhor, entendeu? Olha lá, soma de capacidade de expansão da produção declarada por tipo. Olha lá, esse 4 complementa os meus 3 primeiros. Obrigado, Gustavo. Olha lá a possibilidade de expansão do Sul, como pode aumentar. Estão vendo? De novo, tem países que estão mais próximos do que os outros. Faz muito mais sentido na esfera global do que na esfera local. Entendi. Mas pense bem, se todo mundo está produzindo, o Brasil vai lá e compra a Pfizer em Bangladesh, se eles puderem ter acesso a isso. Compra na Tailândia, compra na Índia, entendeu? A Índia compra Coronavac aqui.
Então, na esfera global vai fazer muito mais sentido, e os dados que a gente tem começam a indicar isso, entendeu? Uhum. Esses dados... Fala, Não, pode falar, professor. Gustavo, a gente não tem segmentação por país ainda, né? A gente só tem esses dados compilados globais. A segmentação por país de ampliação de capacidade ainda está sendo feita, né? Está sendo preparada, professora. A gente fez esse dado agregado aqui para apresentação, mas pronto assim para te mostrar. Agora eu não consigo por país, desculpa. Claro. Gente, e Gustavo me confirma, a gente só está pegando de fontes de autodeclaração. O país diz, olha, eu tenho capacidade de expandir em tanto, entendeu? Então a gente não está inventando isso. É o país que está declarando, os institutos dos países que estão declarando. A gente pegou esse dado. Foi isso, né, Gustavo? Foi isso sim, professor. Só esses dados oficiais. É isso aí. Vocês estão vendo? Tá ótimo. Porque é colocado... Eu estou acostumado a esse debate há muito tempo, o Fernando também. Sempre se coloca, olha, tenham medo, toma cuidado, porque não vai dar sem a indústria farmacêutica. Sim, a gente precisa da indústria farmacêutica, de toda ela, não só das Big Ten. Uhum. A gente precisa que essa tecnologia seja compartilhada. Mas a Bianca ainda não conseguiu falar, né? Eu acho que a Bianca saiu, alguma coisa aconteceu, professor. Mas temos uma outra pergunta do Renan. Aí eu queria passar a palavra para o Renan também, para ele ficar à vontade para fazer a pergunta. Oi, me escutam? Sim, Renan. Então, professor, boa tarde a todos. A pergunta que eu fiz é referente ao posicionamento da Índia e da África do Sul, que entraram com pedido na OMC para quebra da patente, né, e facilitar aí a aquisição dos insumos e de tudo que é preciso para a vacina em si. E como que o senhor avalia, né, já que o Brasil não se posicionou de forma contrária, né, tendo aí nosso histórico, né? Eu até coloquei como exemplo, né, na época da quebra da patente do Efavirenz, o medicamento para o antirretroviral, né, para o HIV/AIDS, e agora essa situação política, né, aí atrapalhando também essa tomada, né, de liderança, de possível liderança. Isso é triste. O Brasil já foi líder em certas coisas, hoje ele está lá atrás, né? É a primeira vez que, aliás, é praticamente o único país do sul global que se opôs à proposta da África do Sul e da Índia, né? Você tem razão, Renan. Essa proposta está meio bloqueada e não tem muita perspectiva que ela desbloqueie lá nos órgãos internacionais via tratado internacional. A solução é litígio, entendeu? É exatamente a base para um litígio no exterior que nós estamos, a base jurídica de direito material que está sendo para licenciamento ou para garantia de compartilhamento desse know-how, que é o trabalho que nós estamos realizando nesse momento, entendeu? Quando o direito não age por tratados e por consenso, ele tem que agir por litígio, né? Então, vejam o que aconteceu no caso do artigo 40. Foi por litígio, está há anos lá no Supremo essa discussão. Agora que ela foi julgada. Espero que a solução das vacinas seja mais rápida, né? Mas se não tem solução consensual, via tratado, via consenso internacional, vai ter que ser por litígio. Professor, tem mais uma pergunta aqui da Gabriela. Gabriela, você quer falar ou você quer que eu leia? Gabriela Suti Ferreira é uma participante antiga do nosso grupo. Oi, Maria Eugênia, tudo bem? Oi, Gabriela. Oi, professor. Oi.
Eu perguntei lá no grupo, é que eu não sei se eu entendi corretamente, né? Que na parte introdutória o senhor falou da diferença entre a economia e o direito para lidar com a questão da escassez. Isso mesmo. Aí, pelo que eu entendi, a economia ela lida com esse problema regulando os preços, e o direito tentando garantir acesso desses produtos ou desses serviços que são escassos para a população. Aí a minha pergunta, ela vai mais ou menos no sentido do que o senhor entende por direito. Porque às vezes a gente existe uma leitura de que o direito se aproximaria mais de uma noção mais econômica, assim, mais de escola de Chicago, ou como uma simples técnica, assim, uma técnica jurídica. E aí eu queria saber mais do senhor, qual é a concepção para o senhor de direito mesmo, para que a gente possa entender que ele realmente se destina a garantir o acesso desses produtos que são escassos. Sabe, Gabriela, mesmo que a minha concepção fosse bem estreita, kelseniana, direito é só a norma, o que eu tentei demonstrar, veja, eu tentei ser bem estrito no começo, mostrar que se a gente só olhasse para as normas, direito antitruste, direito regulatório, propriedade intelectual, mesmo a norma posta, garante o acesso. Então, mesmo que eu tenha a concepção mais estrita do mundo, que é kelseniana, direito é só a norma posta, que não é o meu caso. Ainda assim, esse direito garante o acesso. O que acontece quando a gente aplica essa concepção econômica, Gabriela? Na verdade, a gente não está aplicando o direito, a gente está aplicando a economia. Olha, não aplica o direito antitruste, não, onde ele fala que tem que ter compartilhamento, que não pode ter dominação do mercado. Não aplica a propriedade intelectual, não, quando ela fala que tem que ter licenciamento compulsório em caso de escassez ou em caso de emergência de saúde pública. Não aplica as discussões mais modernas de propriedade, sedimentadas em alguns ordenamentos sobre propriedades sobre bens comuns. Não, deixa o mercado regular através do preço. Porque a análise econômica diz que deve fazer assim, ou a minha intuição econômica está fazendo assim. O que eu estou te dizendo é que, nesse caso, a gente não está aplicando a regra jurídica, nem a norma jurídica no sentido mais estrito. A gente está deixando ao livre mercado, portanto, a ideia econômica de preço livre, regular. Então, respondendo concretamente, pega a concepção mais estrita de direito, ainda assim ele não está sendo aplicado, porque as forças são enormes contra a aplicação do direito, as econômicas. A gente tem que, em várias esferas, nos fóruns internacionais, nos litígios nacionais e internacionais, lutar para que o direito seja aplicado. Não é fácil, não, viu? Perfeito, tá certo, professor. Obrigada. Professora, temos uma pergunta aqui da professora Miriam Ventura. A professora Miriam Ventura é professora de Direitos Humanos da UFRJ, também participa do nosso grupo, falou com a gente, fez uma apresentação interessantíssima no último encontro sobre a perspectiva de acesso a medicamentos por meio do direito humano, de usufruir dos benefícios tecnológicos. Então, fez todo um recorte interessante que eu acho que tem muito a ver com a perspectiva do direito econômico e com essas discussões todas que a gente está acompanhando. Professora, a senhora quer fazer a pergunta? Fica à vontade, por favor. Obrigada, Maria Eugênia, é um prazer estar aqui com você e com o professor Calixto, que eu também ouvi a apresentação dele no evento recente da ABIA, né, da Associação Brasileira Interdisciplinar de Artes. É um prazer, professor. Prazer é meu. A minha pergunta, eu até vou agregar mais um elemento a ela. Era que a gente pudesse, que o senhor pudesse desenvolver um pouco mais a questão do bem público e bem comum, né? Que há uma série de elementos jurídicos mesmo nessa conceituação que, por vezes, nos deixa embaraçados, né?
considerando as questões estatais, a soberania dos estados, e esse comum implica, vamos assim dizer, em fronteiras mais tais. Então, eu gostaria bastante que o senhor pudesse trazer isso para nós um pouco mais, e umas referências bibliográficas seria útil para o grupo. E aproveitando, a sua solução é o litígio, e eu, como ativista em direitos humanos, enfim, trabalho com litígio estratégico desde o final dos anos 80, então, exatamente com medicamentos e saúde, eu perguntaria, e no momento eu exploro bastante as soluções pelo sistema de direitos humanos fortalecido. Então, a minha pergunta viria: será que a solução não poderia ser esse maior fortalecimento dos tratados de direitos humanos? E na minha última pesquisa, eu trago o artigo 15, exatamente do Pacto de Direitos Econômicos e Sociais, que trata do direito humano a usufruir dos benefícios do progresso científico, e as interpretações que têm sido dadas também muito restritas e pouco voltadas para os direitos humanos. Então, eu perguntaria se a solução continuaria sendo o investimento em litígios nos sistemas internacionais de direitos humanos. Na AIDS, na época, a gente teve uma mobilização muito importante para retirar essa questão de discussão da OMC e deixar ela reservada à discussão da Assembleia dos Direitos Humanos, né? Das organizações de direitos humanos. Ou seja, essa não é uma questão de comércio e, portanto, todo e qualquer litígio tem que ser concentrado nisso. Então, essa seria, assim, abusar um pouco do seu grupo de nos ajudar a construir esse caminho, essa base jurídica. Eu vou começar pela última, doutora. Eu só queria esclarecer para vocês que, por razões... Pela pesquisa não está terminada, eu não estou adiantando as conclusões dela. Mas eu queria dizer que uma das possíveis conclusões, das prováveis que nós estamos ativamente explorando, é exatamente ir para uma corte de direitos humanos. São duas, uma para uma corte especializada em patentes e outra para uma corte de direitos humanos. Só precisa ser compreendido, e eu estou falando, sem dúvida, o que for familiar para muitos de vocês, por favor, me desculpem se eu estou falando algo óbvio, mas é que, de novo, como nós não temos acesso à tecnologia ainda, é diferente da situação do Efavirense. O Efavirense, a tecnologia estava próxima daqui. Eu podia licenciar aqui. Agora não adianta eu licenciar aqui. Então, seja com base, pelo menos não nesse momento. Por quê? Porque não tem fontes ainda de importação paralela e eu não tenho a tecnologia. Ou seja, se eu conseguisse um decreto de licenciamento aqui, seja numa corte de direitos humanos, seja onde não há tecnologia, ele não serve para nada. Então, eu preciso ir numa corte internacional de direitos humanos, e é isso que nós estamos ativamente trabalhando em relação a uma delas, levantando as hipóteses concomitantes aí, de onde está a tecnologia? Porque ela pode dar uma ordem para o Estado de compartilhar a tecnologia. Então, a resposta é sim, eu concordo inteiramente, tem toda a razão que a solução, eu não estou dizendo que a solução é só via direito econômico, mas o direito econômico precisa ajudar a nos entender, nós entendermos estrategicamente onde podemos ir com os direitos humanos. E não adianta, nesse momento, algo onde não esteja a tecnologia. Ou seja, nós precisamos de um litígio global, sim.
ir lá onde está a tecnologia e pedir para uma corte lá que diga compartilhe a tecnologia, porque isso é um direito humano universal. Direito à vida é um direito humano universal. Então, isso é a conclusão do nosso trabalho. As alternativas. Está indicando no sentido de uma corte internacional de patentes, de uma corte específica de um país europeu de patentes e de uma corte internacional de direitos humanos. Antes de estar concluído, eu só me reservo o direito de falar ainda em termos gerais para ter certeza depois que tiver concluído, mas eu queria dizer que concordo inteiramente com a sua observação. Não é uma discussão só de direito econômico, é uma profunda discussão de direitos humanos. Tanto ela é que, se tiver que se partir para a litigiosidade internacional, eu acho que um dos caminhos é uma corte de direitos humanos. Ideal seria que isso se fizesse no sistema, pelo reconhecimento consensual do direito à vida e o direito à imunização como um direito humano fundamental e da humanidade, como um bem público ou comum global, claro, sem dúvida. Isso acontecerá? Não sei. Então, de novo, se não acontecer, eu acho que o litígio estratégico internacional ou os litígios estratégicos internacionais ou globais são uma alternativa. Bom, isso nos traz a primeira pergunta, que é uma resposta que seria bem mais longa. Eu não sei o quanto... Eu vou tentar não entrar muito em teoria. Então, vamos lá. O tradicional no direito é bem privado. De novo, se eu estou falando... Eu sei que eu estou falando óbvio para alguns, talvez para muitos, mas só para colocarmos todos, nem todos são do direito, para colocarmos todos na mesma linha, na mesma página. A solução tradicional, secular, do direito privado e direito administrativo é dividir os bens em dois tipos, bens públicos e bens privados, ou pertencem ao Estado ou pertencem ao particular. Nos anos 60, sobretudo com a intensificação da escassez ambiental dos recursos naturais, surgiu um artigo de um ativista, sempre os ativistas, né, doutora Ali, que se tornou muito famoso, chamado Garrett Hardin, que escreveu um artigo chamado The Tragedy of the Commons, dizendo, olha, cuidado, se a gente deixar tudo ou na regulação do bem privado ou na regulação do bem público, a gente vai tender uma situação de absoluta escassez. Ele dá o exemplo das ovelhas no pasto. Se eu digo, olha, todo mundo pode usar, isso aqui é um bem do Estado, então todo mundo pode usar, todo mundo vai pôr, os privados, que são os proprietários das ovelhas, vão pôr o maior número de ovelhas possível naquele pasto. E o pasto vai estar esgotado em pouco tempo. Então, nem a regulação por bens privados é boa, nem a regulação por bens públicos, só ela, em muitos casos, tem que ser bem público, mas só ela é boa. Para esses bens escassos, a gente precisa de tem uma tragédia aí, tem um problema insolúvel. E aí vai a minha principal citação bibliográfica, responde a esse artigo uma socióloga que veio a ganhar o Prêmio Nobel de Economia, que eu acho, veja que engraçado que é ciência, né? Uma socióloga que ganha o Prêmio Nobel de Economia, que eu acho que faz uma teoria fundamental para o direito, que é a Elinor Ostrom, O-S-T. Começa a trabalhar exatamente na teoria dos bens comuns, coletando no mundo diversos exemplos de como. E aí vem uma parte da resposta à sua pergunta que eu entendo, doutora Miriam. Nos exemplos dela,
não são só soluções transnacionais ou que independem de governos, tem muitas soluções reguladas, regulatórias. Por exemplo, o exemplo da regulação dos resíduos nas favelas do Peru. Tem exemplos, sim, transnacionais de autorregulação, que independem de governo, mas tem exemplos regulatórios, ou seja, dá para fazer via regulatória, via estatal ou via autorregulatória, não necessariamente transpassa soberania nacional. Mas qual é interessante dizer? Escuta, e essa é a parte mais interessante. As pessoas afetadas pela escassez são aquelas que melhor podem gerir a produção e a escassez desses bens. Então, ele dá o exemplo dos pescadores no Mar do Norte, que estava praticamente extinto o peixe ali, eles se uniram com o apoio dos respectivos governos para estabelecer cotas, e eles mesmos gerenciar as cotas, com o apoio dos governos. Ou seja, qual é a lição fundamental do bem comum? Olha, não é um particular que fica com tudo para ele, não é um Estado que às vezes está distante do problema da comunidade, é a comunidade afetada, ou aquele grupo de interessados que tem que participar na gestão e na regulação daquele bem, via autorregulatória ou via regulatória. Pode ser que a regulação estatal diga, olha, gente, para esse recurso natural aqui, eu tenho que ter representantes daquela comunidade afetada, eles têm que ser ouvidos, eles têm que ajudar a gerir o bem. Como é que isso influencia a nossa discussão de vacinas e medicamentos? A gente precisaria, em nível nacional ou em nível internacional, garantir que representantes dos principais interessados na vacinação, na garantia à saúde, que representantes dos usuários, que ONGs especializadas nessa gestão, pensem no Médicos Sem Fronteiras, pensem no Brasil, numa ABAIDS, pudessem participar, por exemplo, do plano de gestão das vacinas que vão ser ministradas no Brasil. Só para lhes dar um exemplo. Eles sabem quais vão ser quais são as necessidades mais concretas. Ou seja, talvez não precise ser um bem, e não deva ser um bem de propriedade do Estado. A gente tem que reconhecer que todos têm direito ao acesso a ele, mas que a gestão dele tem que ser uma gestão que inclua a comunidade afetada e aqueles usuários, através de diferentes formas de representação na sociedade civil. Enfim, a regulação tem que tratar disso. Então, é essa a teoria do bem público versus o bem comum, e eu tentei dar um exemplo de como ela pode ser aplicada. Ela foi mais desenvolvida para os recursos naturais, está mais desenvolvida para os recursos naturais, onde a afetação das comunidades é mais direta e a possibilidade de participação é mais direta, mas ela pode também ser aplicada em bens como esses, absolutamente escassos e que afetam grupos enormes de pessoas, né? É uma teoria muito bonita e que exige ainda muito desenvolvimento, sabe? Mas obrigado pela pergunta, são questões fundamentais, doutora Miriam. Eu agradeço aí a pergunta e as observações. Eu é que agradeço o brilhantismo da resposta e dos caminhos para a gente continuar desenvolvendo. Obrigada, professor. Obrigado a vocês. Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. Denise, quer falar a sua pergunta? O microfone não está conseguindo abrir, né? Oi, boa tarde a todos. Professor Calixto, eu gostaria que o senhor desenvolvesse um pouquinho para a gente a questão do papel e a responsabilidade da OMS nesse processo da economia estar conduzindo, né, as políticas de imunização e não o direito e a saúde, né? Se a OMS tem uma responsabilidade nesse processo, e se não ela, quais seriam os órgãos, né, responsáveis aí por
por permitir essa condução pela economia. Obrigada. Obrigado, Denise, ótimo, é bem interessante. Deixa eu começar, porque eu vou começar por algo que eu vou voltar na conclusão. Saibam, gente, que essa tensão livre mercado e direito, ela é uma tensão constante. Só para dar um exemplo para vocês, a Mariana falou que compartilhou com vocês o link. No seminário que eu participei, em que havia o debate dos dois lados, eu não sei se vocês viram isso. O que vocês não viram é que... não sei se o Gustavo está ainda, mas no chats do debate, não sei se vocês acompanharam isso, mas tinha muita gente da indústria farmacêutica, e depois essa discussão continuou na internet, nas redes sociais, em que diziam, não, mas o problema é a demora do INPI. E o grupo Direito e Pobreza, os rapazes do grupo, ficaram contestando os dados deles. Ou seja, tinha uma discussão paralela enquanto a gente estava discutindo, em que se traziam dados, e ela foi, aliás, até bem mais interessante que a nossa. Bem mais violenta que a nossa e bem mais interessante. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque... Sabe, Denise, se as instâncias institucionais tradicionais são dominadas, e parece que a OMS não consegue se mexer sem os grandes países e as grandes economias do mundo concordando. E não adianta, que tem uma tensão norte-sul nisso. Não adianta. Se a OMS não consegue se mexer e ela fica paralisada e, portanto, o livre mercado e a economia dominam, quais são as instâncias institucionais? Todos nós. Todos nós, através do litígio estratégico da doutora Miriam, através de vocês ajudando a formar opinião em seminários. Pra vocês terem uma ideia, naquele seminário, só para... É importante falar isso, porque a gente tende ao desânimo. Sabe, nossa, mas o que eu vou conseguir fazer? Nessa matéria de licenciamento compulsório, a gente já fez tantas pesquisas e teve tantas derrotas. Mas quando eu estava naquele seminário, logo depois chega um pedido de uma assessoria do Supremo, via o jornalista que era o organizador, para mandar os dados do que eu tinha falado do artigo 44. Depois esses dados aparecem na própria decisão, entendeu? Então, o engajamento no debate tem um efeito. Então, se na OMS, Denise, a gente não está conseguindo, talvez a gente vá conseguir numa corte de direitos humanos, talvez a gente vá conseguir num Supremo Tribunal Federal de um determinado país, talvez a gente vá conseguir via debate que convence. Instâncias institucionais somos todos nós. Isso que a gente precisa se convencer. Se alguma ou algumas estão bloqueadas, vamos para as outras. Vamos procurar outras. Parece que está tudo ruim, que está tudo... Vocês não sabem quantas derrotas em matéria de licenciamento compulsório eu posso narrar para vocês. Às vezes, de poucas vitórias se faz um verão, sabe? E eu estou falando sério, de quando a gente já tentou câncer de mama, a gente já está tentando no momento e está parado uma discussão enorme sobre hepatite C. Mas uma decisão dessa, como a de ontem propagada, ou outras discussões como essas nossas propagadas, um dia levarão a algo. E tanto mais levarão, quanto mais intensas e compartilhadas elas forem. Perfeito, professor. O Gustavo deixou aqui um comentário que eu vou ler, se ele quiser entrar, eu não sei se ele está aqui. Ele só deixou um comentário escrito que é o seguinte, que considerando, acho que sobre a pesquisa de vocês, considerando apenas poucos países, né, ele estava falando dentro de um contexto, as pesquisas continuam para conseguirmos demonstrar que a capacidade de expansão é ainda maior. Porque ou seja, os dados apresentados ainda são limitados, né? Isso, aquele gráfico 4 só reúne poucos países, ainda que já declararam capacidade produtiva.
Deixa a gente aprofundar, que a gente espera encontrar, inclusive, outras declarações. Uhum. E aí tem uma pergunta da Aline. Aline, você quer fazer a pergunta? Aline Sayuri. Eu vou ler aqui, não estou vendo ela. Gostaria de saber, na opinião do professor, que impacto a compra de vacinas pelo setor privado teria no que se refere às patentes desses medicamentos no Brasil? Olha, compra pelo setor privado, que parece que há um projeto de lei que teve alguma aprovação ontem, né? Só nos joga no sentido do mercado. Quem tem mais capacidade de compra vai comprar e vai receber vacina antes. Ele nos joga na direção contrária. E aumenta a disputa internacional por preço. Eu não acho que essa seja... E não vai ter feito... As patentes vão continuar lá onde estão. Não vai ter efeito nenhum sobre isso. Então, eu acho que é um cenário preocupante, sabe? Luciana Takara, você quer fazer sua pergunta? Não está escrita aqui. Oi, professor Calixto. Eu não sou do direito, tá? Então, acho que o senhor vai entender. Que bom. Eu estava fazendo uma reflexão antes desse aumento súbito no número de casos no Brasil, sobre as causas de... O senhor chama de escassez, eu trato muito como desabastecimento, né? Então, no Brasil, primeiro foi a questão do aumento da demanda mundial. Então, a gente teve epicentro na China, Europa, depois Estados Unidos, depois América Latina. Então, aumentou o consumo, a demanda, né? Então, faltou. E o segundo, especificamente para o Brasil, é uma coisa que acho que a Aline, eu não lembro exatamente o nome, uma dos primeiros comentários foi exatamente a dependência do mercado externo para insumos farmacêuticos ativos. Falta de tecnologia local, então, que necessitaria de uma política de Estado para investimentos no país, para que a gente possa ser independente para alguns produtos, medicamentos estratégicos. Só que aí veio esse aumento súbito no número de casos no Brasil, e esse meu pensamento, ele é verdadeiro, mas e o que mais? Assim, eu acompanho as medidas regulatórias da Anvisa para tentar garantir o acesso, mas elas não estão sendo suficientes e não vão ser, porque as fabricantes nacionais não têm capacidade para produzir. Então, o que mais, do ponto de vista jurídico, do direito, seria necessário para garantir esse compartilhamento obrigatório? Eu não sei se o senhor, na pesquisa do senhor que fala de acordo de direitos humanos, talvez tangencie alguma coisa nesse sentido, mas eu fico pensando que a nossa situação é muito crítica, e o que mais é possível fazer para garantir esse compartilhamento? Olha, eu acho que a gente precisa de para ser bem claro, vamos definir o lugar do mundo, mas a gente precisa de uma demanda bem colocada de licenciamento compulsório e de uma demanda, quando eu falo demanda é um litígio, e de um litígio bem colocado numa Corte de Direitos Humanos. Eu tenho... Veja, gente, fora as sanções consensuais, se amanhã todo mundo aceitar o que a Índia e a África do Sul falou, acabou, está todo mundo feliz e dando pulos de alegria. Como isso é improvável, eu acho que a gente precisa disso, um litígio bem colocado de direito econômico, de licenciamento compulsório e de transferência de tecnologia, e um outro litígio bem colocado em matéria de direitos humanos, em Corte Internacional de Direitos Humanos. Eu acho que aí começa, e precisa ser rápido. É por isso que o grupo está trabalhando dia e noite, e a gente está falando com os nossos parceiros aí, internacionais, com ONGs, e isso não para, entendeu? Se o Fernando marcar um outro seminário daqui a um mês, eu dou uma novidade para vocês, mas eu ainda... Porque não é fácil isso, para construir é uma rede que você tem que construir, sabe? No momento, nós estamos fazendo o estudo para convencer os nossos parceiros internacionais da viabilidade. Porque todo mundo tem receio, como vocês manifestaram receio. Então, nós estamos fazendo o estudo para convencer os parceiros internacionais, as ONGs internacionais, da viabilidade. Perfeito, professor.
Aqui o Renan retoma a questão da diplomacia, né, Renan? Poderemos pensar que a diplomacia em saúde seria uma aliada para ser facilitadora desse processo? Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Renan. Eu li a pergunta, fica à vontade, não? Então acho que é isso, professor. Mas não, olha, sem dúvida, veja, ter uma diplomacia que fale eu quero firmar contratos, e não uma diplomacia ideológica, é claro que ajuda, né? Porque, veja, a via compulsória jurídica não exclui a via dos acordos de licenciamento voluntário, tá? Então, é claro que a gente tentar expandir a rede, ninguém está falando e dizendo que o governo não deve agir, óbvio que tem que agir, óbvio que um dos problemas do Brasil é que houve muita demora em agir. Isso tudo está claro. Mas também é óbvio que o problema do mundo é um problema de escassez generalizada. Então, as duas coisas têm que caminhar lado a lado, Renan. Precisamos sim uma diplomacia em saúde, precisa ir conversar com os países, tentar fechar mais acordos. Mas enquanto isso tiver a paralelo a isso, a gente precisa tentar formas não concentradas no Brasil, não, mas globais, do sul global, de garantir acesso a esses, ampliação da produção e, portanto, mais acesso. Então, a resposta é sim, as duas coisas têm que andar em paralelo. Gente, eu vou colocar mais uma pergunta aqui e vocês fiquem à vontade para, enfim, acrescentar novas perguntas também. Professor, analisando o trabalho de vocês, eu vi lá que vocês fizeram uma comparação sobre aquele trabalho específico, né, da ação judicial, uma comparação sobre o tempo da patente no Brasil com vários outros países. Pegaram TRIPS, a TRIPS não, desculpa, os BRICS, pegaram América Latina, vários critérios diferentes de comparação. E aí, eu fiquei refletindo sobre essas comparações e eu pensei o seguinte, em termos de valores, o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem não só uma necessidade de desenvolvimento tecnológico, né, ou seja, não está na posição de querer monopolizar o mercado, de defender monopólio, né, como também defende um sistema público de saúde e a saúde como um direito para todos. E a gente, incrivelmente, consta na ponta do país que tem patente mais longa, né? Então, se a gente fosse fazer uma comparação que aí, na minha cabeça, eu fiz entre países que defendem a saúde como direito, a gente poderia comparar o Brasil, mesmo que não expressamente, países europeus que têm um sistema público, que entendem que todos devem ter acesso à saúde, vamos dizer, a gente já estaria numa situação de demandar mais, de ter mais fundamentos jurídicos para defender um monopólio menor, porque a gente tem dupla necessidade. Desenvolvimento tecnológico e garantia do direito à saúde. A França e a Inglaterra, mal ou bem, como eles têm o desenvolvimento tecnológico, talvez eles ganhem com monopólios, e isso entra num balanceamento de valores e de princípios em relação, até porque talvez a tributação dessa tecnologia sirva para subsidiar o sistema de saúde. Então, o que eu achei curioso é que, assim, e de outro lado, na América Latina, a gente tem países que têm necessidade de desenvolvimento tecnológico que não tem tão claro a defesa da saúde como direito, né? Então, o Brasil é, curiosamente, um país que combina os dois. A gente tem claramente uma necessidade de desenvolvimento tecnológico e claramente um direito à saúde reconhecido, né? Em um sistema público. Então, eu fico pensando um pouco, desafiando um pouco essa questão do direito, né? Já que chegamos, né, num debate já tão interessante sobre tudo isso, eu fico pensando, poxa, o Brasil, ele desafia o senso comum, né? Porque nós temos aí, do ponto de vista jurídico, todos os elementos e fundamentos, tanto do direito econômico como do direito sanitário, para que a gente não tivesse uma proteção patentária como essa. E a gente teve que, como o senhor colocou, foi uma grande vitória, mas num momento como esse tão dramático, né?
Eu acho, assim, conhecendo o que a gente conhece em termos de argumentos jurídicos, eu achei lindo o acórdão, eu gostei muito, fiquei muito satisfeita, muito feliz. Mas, de outro lado, a gente fica pensando, meu Deus, o Brasil era para a gente estar em outro lugar do ponto de vista jurídico, né? Com a Constituição que a gente tem. Não fica faltando alguma coisa, professor, entre o direito e a economia? Não fica alguma coisa? Não sei se eu estou conseguindo passar um pouco da minha inquietação. Sim, o que falta, bom, são várias coisas, mas eu acho que deixa eu comparar com é que é engraçado falar ano passado, porque parece que o ano passado foi um ano que não existiu, né? Eu ia falar ano passado, mas não, foi 2019. No final de 2019, eu tive num congresso do Max Planck sobre essa matéria lá na Alemanha. Tinha um ativista indiano que ele estava contando, foi excepcional a explicação dele, como é o ativismo contra patentes na Índia. São verdadeiros movimentos populares contra o reconhecimento de determinada patente, dizendo, não, isso aqui não tem atividade inventiva, não sei o quê. A Índia é a conhecida farmácia do mundo pobre, não é à toa que tem o Serum Institute, não é à toa que... Veio de onde? Do ativismo. Então, desculpe, gente, talvez a doutora Miriam entenda melhor, vocês são mais jovens, vocês são mais esperançosos, a gente vai... a experiência vai nos mostrando que às vezes precisa de um pouco de litígio. Talvez o que esteja entre, você falou, não está faltando alguma coisa entre esse, que nos tire da economia e nos ponha nessa esfera do direito? Eu acho que é exatamente o ativismo da sociedade civil. Nós precisamos de mais. Eu comparo com um país como a Índia, mesmo com um país como a Argentina. A Argentina teve um movimento fortíssimo de genéricos há anos atrás, tanto é que o líder desse movimento hoje é o diretor-geral do South Center em Genebra, que é o Carlos Correia. Esse ativismo no Brasil é menos intenso, ou foi nos anos passados menos intenso. Nossa coisa se concentra muito na esfera política, e às vezes não é só a esfera política para modificar, a gente precisa da sociedade civil efervescente, entendeu? De novo, o caso da Índia é um caso típico em matéria de patentes. Então, eu entendo essa sua inquietação, Maria Eugênia, e eu acho que é engraçado, nós podemos, a resposta a ela somos nós mesmos, nós podemos ser parte da solução ou parte do problema. É uma questão de escolher, né? Bem, Calixto, gostaria primeiro de agradecer, acho que muito interessante o estudo de vocês no grupo de Direito e Pobreza, tem nos trazido importantes contribuições para a gente conseguir melhorar a forma como a gente trata o sistema de proteção econômica dessas inovações, né? Você falou daquele encontro do Max Planck que... tivemos juntos, é verdade, eu, Fernando, é verdade. Prazer de estar lá contigo, né? E o que me saltou, né? O que eu queria que, se possível, você compartilhasse com o nosso grupo, é uma questão estratégica que me parece que o Brasil errou a mão, ainda durante o governo Fernando Henrique Cardoso, e que fez com que ficássemos atrás de países como China e Índia, em termos de desenvolvimento da nossa indústria nacional e até, respondendo àquela primeira indagação da Maria Eugênia, nossa capacidade de inovação em termos farmacêuticos, né? Que foi aquela opção de rapidamente incorporar o Tratado TRIPS no Brasil. Eu me lembro que isso foi atribuído a um convite que o Clinton fez ao Fernando Henrique para passar o fim de semana naquela casa de campo, e até, né, os mais maldosos creditaram essa pressa a essa benesse dada ao Fernando Henrique, enfim. É óbvio que tem muito mais coisa para além disso, mas
O que eu tenho me perguntado muito, né? Tudo bem, erramos ali naquele momento, na incorporação e na forma de incorporação, estamos pagando preço por isso. Mas a gente tem visto, essa semana mesmo o Serra publicou na Folha um artigo sugerindo mudanças também nas regras relacionadas a patentes e do INPI. Então, existiria um possível caminho hoje que o Brasil poderia trilhar, para além de quebra de patente específico e tal, né? Ou no campo geopolítico, ou no campo nacional, para resgatar um pouco a sua capacidade produtiva de medicamentos e de inovação e forçar a OMC enfim, a nos dar essa abertura, ou isso já é um caminho sem volta, estamos perdidos e só nos resta trabalhar com aquelas exceções que a gente discutiu tanto lá em Munique, naquele evento, né, e que o Carlos Corrêa focou muito o evento para a gente entender que haveria possibilidade de driblar esse monopólio patentário. Mas eu tenho me perguntado muito isso e, sinceramente, né, não consigo ver, até pela nova política internacional brasileira, um caminho muito aberto para isso e que tipo de estratégia a gente poderia adotar, considerando que alguns atores que tinham uma posição diferente começam a ter uma visão um pouco mais aberta sobre essas possibilidades de uso das exceções do TRIPS. Né? Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de perguntar. O segundo, com relação às vacinas, especificamente, né, e essa escassez global e a forma como vem se dando, nós também tentamos ter acesso aos contratos, eles estão todos sob proteção de sigilos bastante estranhos, inclusive uma incapacidade de saber o preço por unidade que a gente está pagando. Eu, em conversa com alguns deputados que tiveram acesso ao contrato, mas de uma forma ultra... botaram eles num quartinho, deram o contrato sem celular, tiveram que ler, decorar o que dava e sair do quartinho, né? Mas uma das informações que eles nos trazem é que mesmo o contrato da Fiocruz, eu não sei o do Instituto Butantan, o que eu sei é o da Fiocruz com a AstraZeneca, limitam a produção. Quer dizer, a Fiocruz, no contrato dela, ela só pode produzir até, salvo engano, 200 milhões de unidades. Então, todo esse discurso da transferência tecnológica, ele não está no contrato. Ele não está no contrato, pelo menos da Fiocruz. Não está, não. Não sei se está no do Instituto Butantan. Então, como é que poderia o Brasil se posicionar para obter essas tecnologias de uma forma mais permanente? Então, uma pergunta dialoga muito com a outra, né? E eu gostaria muito de ouvi-lo sobre isso, para ver se a gente consegue pensar em soluções fora da caixa aqui, porque as que estão na caixa, ou não há vontade política para uso no momento, né? Ou são insuficientes. Fernando, ótimas perguntas, muito difícil de responder. Eu vou precisar, para tentar responder não de uma forma vaga, eu vou me valer de uma bengalinha que foi muito utilizada lá no Congresso, mas, de novo, o que fez o país que hoje está mais avançado em matéria de política pública de medicamentos? E país semelhante ao nosso, né? A Índia. O que ela fez? Em primeiro lugar, usou, como disse você, da flexibilidade do TRIPS, esperou 10 anos para reconhecer a patente de medicamentos, enquanto isso desenvolveu a indústria farmacêutica dela. O Brasil foi lá, de bom moço, por que razões a gente não sabe, mas reconheceu imediatamente e sufocou o desenvolvimento de genéricos aqui,
ou sufocou, não, claro que tem, mas diminuiu muito em relação ao que poderia ser. Não sufoca porque tem patentes expirando sempre, então aí os genéricos entram e tudo bem. Mas o que faz a Índia? Bom, aí isso eu ia dizer, uma parte da sua pergunta já foi a nossa oportunidade, tem uma dependência do nosso caminho aí que não volta mais? Não sei. Já perdemos aquele prazo inicial? Perdemos. Podíamos ter usado? Teríamos uma indústria mais desenvolvida? Teríamos. Não fizemos. Tudo bem. O que dá para fazer agora? Não sei se... Enfim, a parte da exposição do ativista, a gente conhece isso de várias fontes de dados. Uma parte importante de uma política pública, ela passa por uma política jurídica. Um dos critérios para reconhecimento de uma patente é a chamada atividade inventiva, a existência de uma atividade inventiva. Qual é o grande... Está na lei, isso está nos tratados. O que se faz, por exemplo, na Índia? O que ele estava narrando lá, que era o grande... exatamente a sociedade civil, lá na frente do INPI deles, falar, isso aqui não tem inovação, isso aqui já é conhecido da gente. Mandar petições, provar, mandar as ONGs organizadas fazerem estudos técnicos, mostrando que aquilo não tem... Então, olha a Índia, a sociedade civil atenta para a questão dos patentes. Olha aqui, é o primeiro julgamento do Supremo em 30 anos sobre patentes. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte julga um caso de patente por ano, mais ou menos. Então, agora, a Corte não julga do nada, a Corte julga quando você leva alguma demanda para lá. Então, Ministério Público, ONGs, tem que estar atentos à questão de patentes. Uma parte da política pública nós termos uma política jurídica que conteste uma patente que não é realmente uma inovação. É um trabalhão? Mas é assim que se construiu lá a farmácia do mundo pobre. Então, nós precisamos nos mirar nesses exemplos bem sucedidos. E, de novo, se política pública é política jurídica, ela não é só implementada pelo Estado, ela é implementada pelo Estado também, mas quando o Estado está ausente, como é o nosso caso agora, ela pode ser implementada pela sociedade civil. Você dirá, nossa, mas isso é um mundo. É muita coisa para fazer, mas, de novo, só da nossa pequena mecha de esperança da decisão de ontem, segunda-feira o Ministério da Saúde pode estar licitando não sei quantos medicamentos. Então, a gente pode ter muito mais acesso. Então, o que dá para fazer, eu acho que nesse momento é através da aplicação da aplicação efetiva do direito, que nos dá inúmeras flexibilidades. O Brasil, ao contrário de outros países, não usa as flexibilidades que o TRIPS permitiu. Nós precisamos fazer isso. Isso tem que ser o centro da nossa política em matéria de patentes e da nossa política de desenvolvimento nacional. É só isso? Claro que não. Claro que a gente tem que ter uma política de apoio aos institutos públicos e à pesquisa pública e das universidades em matéria de patentes. Vocês vejam os bilhões que foram despejados nesses vários institutos de pesquisa aí. E isso me liga com a pergunta da Bianca. É ótimo que haja a patente da universidade pública, a USP consegue várias. Me perguntaram isso no seminário, professor, mas limitando o prazo, será que a gente não está limitando uma USP ou uma Unicamp? A resposta é a seguinte: tenho certeza que USP e Unicamp não passa de 20 anos a patente. Porque o problema é que os laboratórios internacionais, aquele parágrafo único estimulava
a enrolar o processo de registro. Porque se enrolasse o processo de registro, tinha uns 20 anos mais 10 ainda. Com certeza, os Unicamp não fazem isso. Então, para a nossa pesquisa, é ótimo que não tenha aquele bloqueio em pesquisa em certas coisas causada pela patente muito longa e a possibilidade de patenteamento nacional pelo período razoável. Então, a sua pergunta sobre políticas públicas, Fernando, que é muito boa e muito difícil de responder, envolve políticas jurídicas, essas que eu narrei, e políticas públicas no sentido de apoio à pesquisa nacional, à produção nacional, e aí é preciso, sim, do Estado, e aí a gente precisa das nossas instituições de pesquisa e desenvolvimento fortes. Eu acho que toda a tristeza dessa pandemia, eu acho que Butantan e Fiocruz sairão mais fortalecidos, terão que sair mais fortalecidos de todas, que seja isso um trágico exemplo de como nós precisamos acelerar ao máximo essas políticas. Agora, em relação à segunda parte da sua pergunta, obter tecnologias de uma forma mais permanente, gente, de novo, investimento em pesquisa aqui, mas se for necessário, vamos atrás do licenciamento global. Não dá, é uma barreira estrutural ao desenvolvimento dos países, essa concentração de patentes. É preciso que a gente vá atrás disso. E quem sabe a época, da mesma maneira como foi relevante para o Supremo decidir, quem sabe esse momento trágico é relevante para a gente dar um empurrão nisso. Mas, enfim. Perfeito, professor. A Nicole tem mais uma pergunta. Você quer falar, Nicole, ou eu leio? Acredito que eu consiga, não sei se me ouvem, a minha câmera aqui no... aqui apareceu agora. Boa tarde para todos. O professor falando sobre essas questões que acabaram fazendo com que a Índia tivesse um desenrolar diferente do que aconteceu no Brasil, eu fiquei curiosa para entender, porque quando eu me lembro, né, assim, vagamente, até pela idade, mas eu sou de uma época em que eu me lembro de uma discussão sobre os genéricos, sobre a questão do coquetel, né, para HIV, em que havia essa discussão e haviam vários grupos envolvidos e etc. E realmente, depois desses momentos, acho que se tornou cada vez mais esparso ou muito concentrado. E eu fiquei curiosa para entender se há algum elemento social na Índia que tem várias semelhanças com o que a gente vive no Brasil, tenha sido de alguma forma um catalisador para essa situação, porque realmente quando a gente para analisar o que aconteceu no Brasil, parece que nos tornamos inertes, né? Houve uma questão, se eu não me lembro, eu me lembro no período da eleição que até um dos partidos políticos, a rede, né, interveio com um determinado medicamento lá, se não me engano, para hepatite, mas uma notícia tão importante com um potencial de prejuízo para um país tão grande, e mesmo assim passou como algo que não fosse tão importante. Então, parece que arrefeceu mesmo esse espírito aí da sociedade civil e os interesses. E eu fiquei muito curiosa para entender se há alguma coisa nessa dinâmica social na Índia que tenha sido catalisador para que eles tenham essa ânsia, essa força para buscar esse tipo de solicitação. Nicole, boa pergunta. Eu vou fazer uma primeira restrição à resposta. Eu não sou especialista, obviamente, em história da Índia. Então, eu vou dizer do que eu sei. Dois fatores. Do que eu sei é limitado. Dois fatores. Primeiro, como vocês sabem, a descolonização da Ásia foi bem mais tardia que a brasileira. E ela se fez de uma forma, por ser bem mais tardia, depois da Segunda Grande Guerra, de uma forma com um choque anticolonização muito mais forte que o nosso. Nós substituímos os monopólios coloniais da metrópole pela política café com leite, pelos monopólios internos, ou seja, os monopólios só transformaram.
mas não houve um grande choque aí na América Latina como um todo. Na Ásia houve. A descolonização da Índia foi um grande choque, uma transformação cultural com muita fricção, inclusive ideológica. Havia um grande movimento e uma grande pressão social anticolonização. Então, é natural que a hora que chega uma situação em que você tem que se proteger de monopólios estrangeiros, se você tem isso na sociedade mais impregnado, e, portanto, no governo mais impregnado, haja uma facilidade maior de resistência a isso. No entanto, eu ouvi no recente congresso em que participou o Anand Grover, o famoso ativista indiano pró-genéricos, que houve uma participação muito relevante do governo da Índia naquele momento, que era um governo muito pró-sociedade, muito pró-social, muito pró-acesso de todos à saúde e tal. E isso me traz a um dilema. Você vê, a minha primeira resposta, e aí eu vou devolver o dilema para você, Nicole, no final. A minha primeira resposta foi uma resposta estrutural, como era a estrutura colonial e pós-colonial da Índia comparada com o Brasil. A minha segunda resposta foi uma resposta que depende das pessoas. O que é mais importante na história? As estruturas ou as pessoas? Fernando, quando há 20 anos atrás eu dava pós-graduação com o nosso mestre Comparato, toda vez no intervalo da aula eu ia discutir isso com ele. Eu falava, professor, sabe quando a gente é jovem, a gente precisa mudar as estruturas. Ele virava para mim e falava, Calixto, as estruturas você nunca vai conseguir mudar, muda as pessoas. Você tem que investir nas pessoas. Eu não sei quem está certo, talvez tivesse ele, ou Nicole, eu não sei, eu hoje acho que a gente precisa fazer os dois. Fica para você a escolha do que a gente tem que fazer. Sem dúvida, os dois influenciaram a diferença entre a Índia e o Brasil. Qual é a melhor maneira de mudar no Brasil? Não sei. Quem sabe um de vocês, chegando um dia à presidência da República, talvez uma pessoa faça mais diferença do que uma mudança estrutural. Enquanto a gente não se decide, vamos tentando os dois. Perfeito. Professor, o Gustavo colocou aqui uns links, eu não sei se ele quer falar alguma coisa ou se ele só compartilhou com a gente. Só compartilhei, Maria Eugênia, só sobre o ponto da Nicole, que ela comentou sobre o Sofosbuvir, o medicamento cuja patente foi questionada lá pela rede durante as eleições de 2018. Eu compartilhei aqui um link de uma pesquisa também que o Grupo Direito e Pobreza fez sobre o assunto, que acabou se tornando uma representação no CAD depois. É mais um material caso vocês queiram consultar. Bem legal. Obrigado, Gustavo. Eles são assim, tá vendo? A gente nem está pensando, ele já vem com o dado. Falando da coisa, ele já vem com o dado. Pode. E o Caio fez uma colocação aqui. Caio, você quer falar? Posso falar, professor. Eu só tenho receio porque está tendo uma obra aqui do lado, então, caso ouçam algum barulho peculiar é por causa da obra. Não, tá bom. Uma vez eu assisti a aula de um professor também da área de patentes em biotecnologia, e esse professor ele tinha feito um trabalho com a Índia, e ele comentou que houve muita discussão popular na Índia relativa à introdução do regime de patentes do TRIPS, porque algumas plantas, alguns vegetais usados em medicina tradicional, e entre eles se destacava uma árvore chamada Neem, já faziam parte da medicina tradicional há muitos séculos. E com a chegada do TRIPS, algumas empresas estrangeiras, se não me engano, americanas, tentaram patentear o uso medicinal da árvore Neem dentro da Índia. Então, eles tentaram, na verdade, em primeiro lugar, usar um conceito americano, né, de patentear tudo de novo sob o sol dentro da Índia, porque eles não utilizavam na medicina industrial esse tipo de árvore ainda.
num país que já usava aquilo de forma secular. Eles tentaram restringir também o acesso à população a algumas variantes do uso dessa medicina tradicional por causa da árvore Nim. E é só um palpite também, porque eu não sei em detalhes a história da Índia, mas eu imagino que isso possa ter influenciado também a participação popular dos indianos nessas discussões a respeito do regime de patentes. Não é palpite não, Caio, é uma pergunta excelente, você abre todo um campo conhecido da discussão da propriedade intelectual, que é chamado conhecimento tradicional. Como proteger o conhecimento tradicional? Porque tem um problema sério aí, e foi interessante a solução, de novo, da Índia, que tinha esse conhecimento tradicional secular. O problema de patentes é você saber para você saber se é inovador ou não, você precisa saber o que existe. E muitas vezes, esse conhecimento tradicional, que é passado de boca em boca nas comunidades indígenas mais afastadas, ninguém sabe que existe. Eu não sei se quantos já viajaram para a Amazônia, não sei se vocês notaram que curiosidade antropológica que tem lá, quanta gente você vê querendo conversar com índio, quanto estrangeiro conversando com índio, já foram lá? Dali uns anos aparece um negócio patenteado lá no estrangeiro, nem precisa ser no Brasil, patenteado no estrangeiro. Por quê? É um conhecimento tradicional que está numa comunidade super isolada, que ninguém sabe que aquilo já foi descoberto. E o sujeito vai lá e patenteia. Não tem atividade inventiva nenhuma, não deveria ser concedida a patente. Qual a forma institucional de você evitar isso? O que fez a Índia? Criou, olha aí, isso agrega a resposta ao Fernando, a maior biblioteca de conhecimento tradicional do mundo. Está tudo lá catalogado. Eles foram atrás das comunidades. Você está vindo aqui dizendo que, conversando com os nossos nativos, as nossas comunidades, depois patenteando, eu vou mostrar que tudo isso já é conhecimento público. Eu vou criar a maior biblioteca de conhecimento tradicional do mundo. E criaram. Vocês estão vendo? Isso é uma forma... vocês podem dizer, não é o direito diretamente, é criação institucional. É para poder aplicar o direito. Então, essa é uma outra... Essa foi sim uma razão, mas foi uma outra estratégia. Estratégia relacionada também a essa proteção, essa ideia muito impregnada na sociedade indiana da descolonização, da proteção do nacional contra o estrangeiro, que a gente estava falando agora há pouco, contra o colonizador, contra o invasor, que parece que nós somos mais apaziguados com ela, infelizmente. Mas então, eles criaram essa biblioteca de conhecimento tradicional que é referência no mundo. Portanto, você traz um problema e é interessante que existe o problema, existe a solução. É uma outra vertente em que a gente precisaria investir aí. Nós até temos as farmacopeias, né, que são aqueles compilados de medicamentos tradicionais no Brasil, mas ainda acho que é uma coisa bastante rudimentar. Bem rudimentar. Eu não sei como funciona na Índia, mas primeiro que elas nem são conhecidas pela população, e segundo porque eu peguei na época algumas para ler, quando eu entrei nesse caso quando eu comecei a estudar esse caso da árvore Nim, e eu vi que elas não desenvolviam muito a respeito de como o conhecimento tinha sido desenvolvido em torno daquilo, era mais um catálogo mesmo de plantas. Mas existe essa biblioteca assim, lá está tudo catalogado e tudo definido, mostrando que aquela tecnologia já tá no domínio público, sabe? Portanto, não pode ser... E, professor, temos mais uma pergunta da Maria Carolina. Maria Carolina, você quer fazer a pergunta? Eu fiz uma pergunta aqui. Olá, boa tarde a todos. Professor, eu estudo um pouco no campo da política de ciência, tecnologia e inovação. Eu atualmente sou advogada também, trabalho nessa interação do direito e inovação, e há muitos estudos que mostram, evidenciam aí no campo da CTI, a dificuldade de levar o que foi desenvolvido, a pesquisa acadêmica para o mercado, isso relacionado aqui, por exemplo, no estado de São Paulo. Muitos estudos já foram feitos com
bolsas da FAPESP, a dificuldade de fazer essa transição entre o que foi desenvolvido dentro dos institutos, não só as universidades, institutos públicos também, e chegando ao mercado. Agora está sendo, agora contextualizando mais, um boom de startups, de ideias, de inovadores no setor de saúde, e parece ser uma vertente aí de crescimento. No campo, assim, de medicamentos, ou na sua experiência, como o senhor acha que essa dificuldade pode ser superada? Essa dificuldade de aproximar, sem, claro, perder a essência da universidade e querer licenciar tudo que existe, mas como poderia ser feita essa aproximação? Se acha que isso é um caminho para um desenvolvimento? Olha, é uma pergunta difícil, eu não sou bem um especialista nisso, eu posso narrar. Eu visitei, a USP criou um centro muito grande e com fundos muito relevantes. Outro dia me levaram para conhecer, outro dia é sempre ano retrasado, né? Mas é ali, não sei se você já foi ali, Fernando, é ali perto da FEA, é ali para trás da FEA, e criaram um centro grande de inovação e dessa interação público-privada. Então, tem lá os pesquisadores e as salas que há interação com diferentes empresas privadas. Então, primeiro, o investimento da universidade nisso é importante. Agora, eu queria dizer, precisa ser um investimento com cuidado e com segurança jurídica para garantir que os inventores, que os inventores sejam reconhecidos e que a universidade pública tenha a sua participação reconhecida. Senão, a enorme tendência em matéria de patentes é que se patenteiem só mudanças incrementais em formas de produção, sabe? Me foge agora, tem um nome isso específico que me foge agora. Então, isso precisa ser feito com uma garantia jurídica muito grande de que a participação da universidade seja reconhecida. Senão, a tendência é que quem é mais organizado para isso, tem mais fundos para isso, vai lá e patenteie tudo e a universidade fique sem o seu reconhecimento. Então, isso eu acho que é parte de uma política pública. Eu sei que um grupo do nosso departamento da faculdade, até ajudou a Escola Politécnica e outras escolas a fazer uma formatação jurídica para garantir esse relacionamento, que esse relacionamento se fizesse de uma forma segura. Então, eu acho que vai aí um pouco de investimento da universidade e de disposição da universidade para essa colaboração, que pode ser muito frutífera. Um pouco de investimento institucional. Esse instituto da USP que eu mencionei me impressionou muito. E quando eu visitei, me disseram que ele estava baseado em institutos de outras universidades, como Oxford. Não por acaso, Oxford foi fundamental aí no desenvolvimento da AstraZeneca, na vacina que hoje está produzida pela AstraZeneca. Então, o investimento da universidade nisso e uma estrutura jurídica muito clara que não permita apropriações indevidas, sabe? Eu acho que isso seria, enfim, conhecendo de longe eu não sou, de novo, especialista nessa relação, mas conhecendo de longe essa relação é o que eu diria. Não, tá muito bom. Acho que estamos caminhando para o nosso final, né, Maria Eugênia? Só gostaria de lembrar também, tanta coisa, né, Calixto? A gente não consegue nem falar de tudo. Nossa Senhora, nem mas eu lembrei agora daquele projeto de mudança da natureza jurídica do INPI, que o governo chegou a circular, transformando o INPI, eu não sei se era uma organização social,
era alguma entidade com baixíssimo poder regulatório estatal, mas ainda bem que esse projeto foi arquivado. Tinha até, nesse encontro lá do Max Planck, uma representante do INPI, que na época estava desesperada com esse projeto. Mas é difícil falar em segurança jurídica com essa instabilidade institucional que a gente está vivendo, né? Mas precisamos continuar pensando da forma correta, mesmo que pareça que essa não é mais a moda, né? Mas só agradecê-lo imensamente pela disponibilidade, tempo, e principalmente pelas contribuições que você e o seu grupo têm oferecido para os debates nacionais relacionados ao acesso a medicamentos em geral e agora às vacinas em particular. É sempre bom revê-lo, espero que esteja bem aí, de saúde, você e sua família, e que um evento futuro do nosso grupo a gente possa fazer esse encontro presencialmente. Muito obrigado aí por suas palavras finais, por favor. Não, eu que agradeço a vocês, foi um prazer, adorei as perguntas, é assim que a gente progride, sabe? Eu cada vez estou mais convencido que o trabalho individual não nos leva muito adiante. O debate, a coleta de dados, a discussão interdisciplinar é que nos leva adiante. Então, grupos como os de vocês são fundamentais nisso. Eu agradeço, Fernando, eu agradeço a Maria Eugênia, agradeço a todos vocês. Foi um prazer e estou à disposição para participar de outros. Vamos lá. Muito obrigada, viu, professor? Foi uma alegria tê-lo aqui hoje. Obrigado a vocês. Obrigada. Obrigado a todos. Até breve. Até breve, eu espero. Até breve. Tchau, tchau.